Muito bem, nós vamos conversar um pouquinho sobre o mistério pascal de Cristo. Estamos no período da Quaresma. Logo mais vai ter também todo o mistério pascal que a gente vai celebrar. Olhar um pouquinho, conversar. Se tiver alguma dúvida, algum complemento, podem falar, tá? Levanta a mão, fala, grita, tá tudo certo. Páscoa judaica ou festa dos pães ázimos? Então eu vou me deter um pouquinho sobre a Páscoa judaica, porque é preciso entender bem a Páscoa judaica para entender por que nós celebramos a Páscoa de Cristo e por que ela é do jeito que é. Tá? Então, Páscoa judaica ou festa dos pães ázimos? Alguém sabe o que significa pães ázimos? Pão sem fermento. Nota 10, tá bom. Eita, maravilha. Aqui nessa região, acho que não se plantam trigo, né? Trigo acho que não é comum. Tem? Tem? Estão plantando. Agora menos, né? Lá, não é em Marau, Frei Edson, lá a gente diz lá no Marau. Lá no Marau, você planta bastante trigo, tá? Quando que é colhido o trigo? Novembro. Tá, novembro. Que estação do ano é novembro? Que estação? Primavera. Grava bem. Para Páscoa judaica, para Páscoa cristã, a primavera é fundamental. Tá? Primavera. Então, o trigo é colhido na primavera. Aqui eu tenho um globo. Vocês sabem localizar o Brasil? Bom, primeiro, estamos de acordo que a Terra é redonda, né? Senão vai dar confusão, né? Então aqui está o Brasil, teria que localizar Israel e assim por diante, mas temos dois hemisférios, tá? O sul e o norte. O Brasil fica no hemisfério sul, essa parte aqui, e o hemisfério norte. Enquanto num hemisfério é primavera, no outro é outono. Tá? Aqui então vamos olhar no globo aqui, mais América Latina, que a gente se localiza melhor. Então aqui, ó, Estados Unidos, né, que está no hemisfério norte, lá, agora nós estamos em qual estação? Verão até hoje. Até amanhã às 6 horas e 5 minutos. 6 horas da manhã e 5 minutos começa o outono. Se nós estamos no verão, aqui está inverno. Isso aqui dá uma bagunça para nós, porque a Bíblia tem as estações contrárias da nossa. E aí às vezes a gente não entende. Né? Não entende por que até porque Papai Noel também tem aquelas roupas tão pesadas de inverno e aqui é um verão enorme. O trigo colhido na primavera, para o povo judeu. Primavera. Gente, tem que imaginar, não é que nem nós hoje, se a gente quer um trigo, vai lá, compra. Aliás, não precisa mais nem ter trigo em casa. Compra o pão pronto. Né? Certamente algumas de vocês já passaram na padaria, já compraram o pão para amanhã. Né? Pensa, o povo passa todo o período de inverno com pouco trigo, com trigo já no fim da safra, no fim do inverno já com gosto ruim. Os primeiros pães da primavera. Faz uma festa ou não faz? Faz. Tá? E não precisa ser muito antigo. Quem é do Antigo Testamento, tipo o Frei Edson, tá? Que a nona no sábado fazia o quê? Pão. Né? Fazia pão a semana inteira. Então, uma festa muito importante. E é nesse contexto de primavera, nesse contexto do trigo novo, que surge a Páscoa. Depois tem também a Páscoa da libertação do Egito, mas é nesse contexto de trigo novo.
Então, o trigo novo, a festa, é algo nobre, é uma celebração importante. O que isso lembra para nós cristãos, com a Páscoa cristã? Você está falando da Páscoa judaica. Pão sem fermento, trigo novo, festa da primavera, da vida nova e assim por diante. O que isso lembra para nós cristãos? O que isso tem a ver com nós católicos cristãos? Ressurreição de Cristo. O quê? O corpo de Cristo, a Eucaristia. Eucaristia. É pão com fermento ou sem fermento? Sem fermento. Tem as raízes aqui, tá? Jesus aproveita a mesma festa que já era do povo. A Páscoa é comemorada como festa da primavera. Tá? Nós vamos entrar na Páscoa, que vai ser em abril. Para nós aqui é primavera? Outono. Por quê? Por causa dessa linha aqui, né? Por causa que nós estamos no hemisfério sul, norte, daí primavera. Beleza. Tá. Aqui já falei. Os judeus se alegravam com a chegada da primavera, pois colhiam o trigo, e aqui nessa região também tem algo que é bem importante e aparece aqui. Também brotavam as uvas, tá? Na primavera. Quando que se colhem as uvas aqui? Janeiro, né? No verão. Na primavera tem o broto, né? Ali já começam a brotar antes. Eu acho que esse ano brotou cedo, né? Brotou em agosto, já estava brotando, né? Estava brotando. Mas então, além dos pães ázimos, da colheita do trigo, tem o broto novo das uvas e nascem também as ovelhas. Aí o Edson, uma vez trabalhando na animação vocacional, da palestra ninguém mais vai lembrar dessas coisas, eu tenho certeza que daqui um ano ainda lembram, né? Foi André da Rocha buscar uma ovelha e voltou na Paraty. Levou de André da Rocha para Caxias do Sul. No ar condicionado aí. Tinha ovelhinha de estimação. Olha esses três elementos aqui que interessantes. Que todos esses três elementos fazem parte da Páscoa judaica ou festa dos pães ázimos. O trigo, uva e ovelha. O que isso tem a ver com nós cristãos, com a Páscoa cristã? Os pães nós já falamos. O vinho, vocês vão na missa, né? Quando não estão dormindo na missa, né? Tem os pães ázimos, a Eucaristia, e tem o vinho. A Páscoa judaica era celebrada com pão, com vinho e mais um outro elemento, com cordeiro. Com cordeiro. Tá. Na missa tem pão, tem vinho e cadê o cordeiro? Não vale o Frei Neto. O sacerdote também não, porque o cordeiro é imolado, né? Tem que matar o cordeiro. Não é o padre, né? Não é o padre, não. Senão tem que matar o padre, né? Só para a gente já ir adiantando, depois vai aparecer. Mas faziam os pães ázimos, pães sem fermento, tomava o vinho novo e matava o cordeiro. E partilhava, tinha que partilhar. Então, quem é o cordeiro da missa? Não. Jesus. Tem às vezes algumas estolas que aparecem o cordeiro, não tem algumas estolas que aparecem o cordeiro com os símbolos, alguns altares, talvez nas comunidades de vocês devem ter, algumas toalhas, pinturas. Então, Jesus é o cordeiro. Aqui na festa judaica, o povo ofertava o cordeiro, né, depois comia, partilhava o cordeiro. Na nossa festa, na missa, na celebração da Páscoa cristã, o próprio Jesus se oferece. O cordeiro se oferece. Tá? Alguém
trouxe Bíblia? Vamos ver então. Êxodo 12 ali. Tá? É no Antigo Testamento. Qual a página, Padre? 78. Êxodo 12. Tá? Se vocês olharem ali, Êxodo 12, deixa eu ver se eu acho aqui também na Bíblia aqui. A palavra êxodo significa o que? Isso vocês já aprenderam, né? Saída. Tá? Então aqui, ó, o Êxodo 12, nessa tradução que é edição pastoral, então aparece aqui a Páscoa judaica, tá? A Páscoa judaica, memorial da libertação. Opa, aqui aparece um outro elemento, tá? Os hebreus, os judeus celebravam a Páscoa dessa forma aí, mas aqui aparece um outro elemento. A Páscoa também foi celebrada num contexto de libertação. Vocês lembram muito bem como é que foi a conversa de Moisés com o faraó, né? Lembram todo o diálogo, tudo e assim por diante, até o momento que Moisés diz para o faraó que eles têm que celebrar a Páscoa fora do Egito. Nós vamos dar uma voltinha no deserto e depois a gente volta, né? Nunca mais voltaram, né? Então, o Êxodo 12 vai contar essa libertação. Depois, no tempo de Jesus, né, e depois desse evento da saída do Egito, vai ficar lembrado também todos os anos a Páscoa judaica como libertação. Não é mais somente a festa dos pães ázimos, a festa do pão novo, a festa da vida nova. Também recorda o fato da libertação. Bem interessante. Então aqui no Êxodo 12 vai dando toda a Páscoa judaica, depois vocês ficam com tarefa para ler, tá? E o Êxodo 34, 18, também interessante. Depois desses slides aqui eu disponibilizo se alguém quiser, tá? 34, 18, tá? Eu vou ler aqui. Guarde a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias você comerá pães sem fermento no tempo fixado do mês Abib, como ordenei a você, porque foi no mês Abib que você saiu do Egito. Então também tem toda a recomendação, fazer a memória. E depois o Levítico 23, 5. Tá? O que aconteceu no Egito? A gente sabe bem a história, chegou José, depois todo o povo de Deus foi ficando no Egito e assim por diante. O povo sofre a opressão do faraó, duros trabalhos pesados. Tá? A festa da Páscoa é a festa da libertação, gente, importantíssimo isso, que passa pelas relações de trabalho. Para ser cristão, para celebrar a Páscoa, a gente também tem que olhar as nossas relações de trabalho. Todos nós aqui trabalhamos, né? Mesmo se tem alguém que é aposentado também trabalha. O trabalho pode ser fonte de realização, de felicidade, mas também pode ser fonte de opressão. Hoje de manhã eu estava atendendo uma pessoa, numa conversa, e ela disse: olha, Frei, eu saí do trabalho porque eu não aguentava mais. Então o trabalho é uma fonte importante para o ser humano. Aqui no Egito, basicamente o povo sai por trabalhos forçados. Tá? Uma sociedade, a gente tem que entender a sociedade pela relação de trabalho. É algo importante que a gente tem que ter também cuidado, atenção. Tá? E a escravidão passa por aqui, né? As nossas relações de trabalho. Tem gente que se faz escravo do trabalho, não tem tempo para nada, para fazer um curso, não tem tempo para missa, não tem tempo para o lazer, não tem tempo para sair com a família.
Não tem tempo para nada. As relações de escravidão, de opressão, passam pelas relações de trabalho. Que na Bíblia, o trabalho é uma bênção. A gente vai vendo vários textos. Hoje nós estamos celebrando São José. São José trabalhou? Sim. Ensinou Jesus a trabalhar? Sim. Trabalho é uma bênção de Deus. Uma bênção. Mas também pode ser maldição. Então, a festa da Páscoa passa por isso. Deus suscita Moisés para libertá-los. Moisés insiste com o faraó que deixe o povo partir do Egito para prestar um culto em liberdade, porque o culto tem que ser em liberdade. A religião, ela serve também para libertar a pessoa. Tá? Depois, no Novo Testamento, Jesus, com a Páscoa cristã, vai fazer uma outra grande libertação. Tá? O nosso Deus é um Deus da liberdade, o Deus que liberta, o Deus da libertação. Qual é a libertação que Jesus faz com a Páscoa dele? Aqui, da escravidão do Egito. No Novo Testamento, escravidão do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Alguém nos perdoa. Tá? Naquela noite memorável, os hebreus comeram o pão sem fermento e marcaram as portas com o sangue do cordeiro imolado, que os protegeu do anjo irado e poupou da morte os primogênitos hebreus. Então, Êxodo 12 também. Tá? Lembrar que vieram as pragas do Egito e a última praga foi a morte dos primogênitos. O que significa primogênito? Primeiro filho, né? Alguém aqui primogênito, primogênita, aí levanta a mão. Filho mais velho. Olha aí. Filho mais velho sempre sofre mais, né? Sempre sofre mais. Sempre. Eu entendo vocês. Até na hora de morrer, coitado. O anjo chegava na casa. Tu é mais velha? Tu é mais velha? Não. Tá. Tu é mais velha? Então tem essa morte do primogênito, né? E aí tem esse ritual na noite. Matar o cordeiro com o sangue do cordeiro, fazer um sinal na porta e assim por diante. O anjo iria passar e não iria matar aqueles com um sinal. Tá? E aí depois dessa praga, então, o faraó cede e o povo vai fazer então a sua Páscoa no deserto. Essa noite do Senhor deve ser observada por todos os israelitas, por todas as gerações. Então vem já no Êxodo uma recomendação. Todos os anos essa noite deve ser lembrada. A noite da libertação. Jesus era católico ou não? Era judeu, né? Ele observou as leis judaicas? Celebrava a Páscoa? Sim, celebrava a Páscoa. Então ele celebrou também, observava a Páscoa. Beleza, a Páscoa judaica. Como é que era celebrada a Páscoa judaica? Celebrada na casa da família, era uma festa familiar. Antes da celebração é feita uma purificação e limpeza da casa e das pessoas, onde todos lavavam as mãos. Isso aqui lembra alguma coisa na missa? O padre lava as mãos antes da consagração, né? Vocês já notaram? Por que o padre lava as mãos ali antes Que momento da missa que é mesmo? Vamos ver se a gente faz memória, se a gente lembra. Da Eucaristia, né? Os ministros, coroinhas levam as oferendas, o padre faz a oração, depois lava as mãos. Por que ele lava as mãos? E se tiver 10 padres, quantos que vão lavar? Todo mundo? E por que tem ministro nas missas que ficam lavando as mãos? Não? Aqui não tem esse problema? Esse ministro extraordinário da Eucaristia não lava as mãos. Ainda bem. Ah, tá. Passo mal já. É ritual, né? Aquela lavagem das mãos
lembra esse rito da Páscoa judaica, essa purificação. E o padre faz uma oração bem bonita, né? Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Enquanto tu lava as mãos, é ritual, não é porque a mão está suja. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meus pecados. Então, na Páscoa judaica, era feita toda uma purificação. Não podia ter fermento em casa, era todo um ritual de limpeza, de purificação. Tá? Então, cada um na Páscoa judaica tinha um papel importante. E as crianças também tinham um papel importante. Aqui nós temos crianças, né? Deixa eu ver, tem uma. Fica de pé aí as crianças, quero ver. Coragem, né? Olha aí, ó. Que maravilha. Vem aqui na frente uma criança corajosa, ou duas, ou três corajosas. Ó, uma já veio. Só uma corajosa? Depois já pode voltar, é só um pouquinho. Só uma corajosa. Aqui, ó. Me ajuda aqui então. Então as crianças faziam 4 perguntas. A primeira pergunta. Consegue ler aqui? Por que esta noite é diferente das outras noites? Tá, então, pode sentar aqui, que depois eu vou te perguntar ainda, tá? Para não te deixar muito de pé. Então, esse ritual da Páscoa judaica em casa, e as crianças faziam 4 perguntas. Primeira pergunta na Páscoa: por que esta noite é diferente das outras noites? E aí o ancião da família respondia: por que aquela noite, a noite de Páscoa dos judeus, era diferente das outras noites? Por que a noite da Páscoa cristã, que é a maior festa que nós temos, é diferente das outras noites? Se uma criança perguntar isso para vocês, catequista, por que aquela noite da Páscoa, que tem todos aqueles símbolos com fogo, com um monte de coisa, leituras, é diferente das outras noites? Para nós esperamos para a ressurreição. E para o povo judeu? A vinda. Assim, ó, é importante a gente fazer memória das coisas ruins que aconteceram no passado. Senão a gente tem a tentação de achar que não aconteceu. Tá? Então, pegavam as crianças e aí os mais velhos explicavam. O nosso povo era escravo no Egito. Foi escravo e explicava o que era ser escravo. Tá? Vocês devem ter escutado dos pais, dos avós, dos bisavós, quando chegaram aqui nessa região, como é que foi bonito chegar aqui, quanta polenta que tinha, quanta carne que tinha em abundância. Escutaram essas histórias? Todo o sofrimento que tinham, né? Casais que chegaram aí sem nada, sem ninguém. Então, fazer memória do passado é para lembrar, olha, no Egito foi difícil. Por quê? Porque senão as novas gerações vão dizer: isso é besteira do pai, do avô, da avó. Imagina, no Egito sim que era bom. Imagina. Fazer memória dos fatos difíceis do nosso povo é importante. Para manter a memória viva. Dizer, ó, nunca mais nós queremos ser escravos. Nunca mais. Então, fazia essa memória, olha, porque naquela noite Deus nos libertou. Então, ia fazendo memória. Segunda pergunta. Porque em todas as outras noites nós comemos pão no fermento e nesta noite só comemos pão sem fermento? Essa é fácil, né? Porque tiveram que sair às pressas do Egito, porque está prescrito na palavra de Deus. Daí o ancião ia dizer: olha, está prescrito no Êxodo, capítulo 12, está prescrito que é pão sem fermento, porque lembra uma vida nova, lembra a primavera, que nós vamos começar a vida nova, e assim por diante, tá? Todas as outras noites nós comemos todos os tipos de ervas. Então, por que nesta noite comemos apenas ervas amargas? Acabou de leitura, hein? Olha só que maravilha. Nota 10 para ti. Por que nas outras noites comem todos os tipos de erva nas saladas, né? E nessa noite apenas ervas amargas? Para lembrar o sofrimento.
Porque não basta dizer para uma criança: no Egito era ruim, no Egito a gente era escravo, era sofrido. Então, come essa erva. Começa aí uma lágrima do gaúcho aqui, né? Saudade da minha terra. E come, porque no Egito era pior. Era mais dolorido. Gente, uma celebração totalmente didática, bonita, sentida, né? E corria lágrima mesmo. Depois tem a raiz forte, eu não sei se não está nessa outra pergunta, a raiz forte que fazia o gaúcho ou a gaúcha chorar, para lembrar para as novas gerações, tá? Às vezes a Páscoa cristã, né, fica focada no coelhinho, que eu não vejo problema em lembrar do coelhinho, e esquece o sofrimento de Jesus. Tem que explicar. Quem que aqui é catequista? Levanta a mão, vamos ver. Pode ver. Vocês que são os catequistas, as catequistas, né? Tem que explicar o que aconteceu na Páscoa. O sofrimento de Jesus. Não é uma encenação. Tem que fazer entender. E às vezes, essas encenações que a gente faz vale mais do que uma palestra aqui de 2 horas para as crianças. Fazer comer erva amarga entende muito mais, porque daí quando começa a chegar a Páscoa, vou ter que comer erva amarga de novo, né? Come para lembrar do povo. A última pergunta que as crianças faziam. Todas as outras noites nós não molhamos nossas ervas na água salgada. Então, por que esta noite nós molhamos as ervas com água salgada 2 vezes? Também nas outras noites comemos sentados ou reclinados. Porque nesta só comemos somente reclinados. Tá, então essas 4 perguntas. Além da erva ser amarga, ainda na salmoura. Tá? E também o comer sentado, a pessoa está mais relaxada, reclinado também, em vigilância, pronto para sair, tá? Então, obrigado, pode retornar lá, e de novo uma salva de palmas aí, bonito. Fazer memória. Deixa eu avançar mais um pouquinho, ainda na Páscoa judaica. Então o pai começa a contar a história, né, depois das 4 perguntas da criança, a história do êxodo do Egito. Depois, 4 taças de vinho. Olha aí que maravilha, né? Pena que na missa é só uma e é só o padre que bebe sozinho. Cada taça vai lembrando um fato da libertação. As verduras amargas, salsa, rúcula, enfim, são mergulhadas em água salgada que lembra as lágrimas do povo. O cordeiro assado, nós já falamos, né? Essa pergunta aqui, que dia que vai ser a Páscoa esse ano? 20 de abril. E ano passado? Também não lembro. Por que a Páscoa muda de data? Por causa da lua. Do equinócio, né? Bom, tá bem? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, em 2025, no hemisfério norte, lembra aqui? Hemisfério sul, hemisfério norte. No hemisfério norte, a primavera começa no dia 20 de março, que é amanhã, 2025. No Brasil, começa o outono, dia 20 de março, às 6h02. Eu falei 6h05, errei por 3 minutos. Tá? Vem alguém aqui me ajudar. Vem aqui. Fica aí parada. Fica um pouquinho mais para frente. Eu vou me imaginar que você seja o sol. Tá? Vamos ver como é que estão as nossas aulas, tá? Vamos ver se eu lembro também as nossas aulas. Como é que é o movimento da Terra? Vamos ver se a gente lembra. Ao redor do Sol. E como? Ao redor de si mesmo. Então ela vai girando, ela dá uma volta ao redor de si e ao redor do Sol. Tá? E ao redor do Sol.
Tem momentos que ela está mais perto do Sol e momentos que está mais longe? Sim. Tem, né? Então, por exemplo, aqui está mais longe do Sol, vai girando em torno de si, vai dando... O giro em torno de si é um dia. Quando deu o giro completo em torno do Sol? Um ano. Maravilha, tá bom. Então, aqui está um momento longe, aqui está mais perto do Sol e assim por diante. Tá? Obrigado. Pode sentar ali, depois eu vou chamar o Sol de novo. No Brasil, a Páscoa acontece sempre no domingo após a primeira lua cheia do outono. Semana passada era lua? Ah, é? Tinha um eclipse? Lua cheia. Então, amanhã começa o outono. Que lua nós estamos agora? Minguante. Então, a Páscoa vai ser na próxima lua cheia. A primeira lua cheia do outono. Para nós, no hemisfério norte, a primeira lua cheia da primavera, da vida nova. Gente, faz sentido? Passa um inverno, natureza que não vai para frente, que está morrendo, vem a primavera, começa a estourar tudo, a lua, que é importantíssima para a agricultura, influencia também no corpo das pessoas, né? Então, a primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte, na terra de Jesus e assim por diante. A Páscoa, a vida nova. Tá? E aí aparece o equinócio, né? Depois a gente vai ver o que é. A festa do Natal era uma festa pagã também, a festa do solstício, a festa do sol. Para nós aqui o Natal é no verão, no hemisfério norte, no inverno. Vocês estão, eu não sei a hora que vocês acordam, né? Mas a hora que eu acordo já é escuro. Já está escuro. Um mês atrás, 6 horas da manhã, só. Então vai ter um momento que vai ficando mais noite do que dia. A festa do Deus Sol, né, a festa pagã do solstício, do Deus Sol, era o Deus pagão e assim por diante, o Sol estava morrendo, era a noite mais escura e depois começava a ficar claro, clarear. Então era o dia com maior noite, né, depois ia começar a clarear. Para nós aqui, o Natal, que é 25 de dezembro, então é ali em torno de 21, 22, é o dia que mais tem luz, mais tem sol. Tá? Então, só para lembrar essas duas festas aqui para nós que é importante. Né? Então, não sei o dia que nasceu Jesus, tá? Pode ser que nasceu dia 25 de dezembro. Tá? Pode ser que nasceu 25 de dezembro, mas é bem provável que não. Foi pego o 25 de dezembro justamente por essa festa pagando o Deus Sol. Por quê? Para dizer que o grande sol do mundo é Jesus, a grande luz. E é verdade. Tá? Só para trazer essas duas grandes festas que nós temos, como tudo está ligado ao sol, à lua e assim por diante. Está quase na hora do intervalo? Não. Diz um professor meu, né, depois vamos ter um intervalo às 8h30, diz um professor meu, Frei Bruno Blá, que tudo que começa com Inter é coisa boa. Intervalo internacional, né? Não é? Então, o solstício e o equinócio. Rapidamente para a gente entender. Vem aqui o nosso Sol de novo. Vem aqui o nosso Sol de novo. Fica ali no meio. Fica ali no meio. Então, vem mais para cá para daí ver o que está escrito ali. O solstício de verão, aqui no Rio Grande do Sul, são 14 horas de dia e 10 horas de noite. Solstício de verão, tá? Quando está perto ali.
Aí, solstício de inverno, 14 horas de noite e 10 horas de dia. O equinócio de primavera, 12 e 12. E o equinócio de outono, 12 e 12, então o meio. Tá? Depois do equinócio nosso aqui, então também vem a festa do equinócio de outono, vem a festa da Páscoa. Tá? Aqui, o nosso sol. Então vai ter um momento 2 vezes por ano que tem 12 horas de sol, 12 horas de noite, e outra vez que vai ter 14 horas de sol, 14 horas de noite. Beleza, tá bom, tá bem ensinado. Obrigado. Rapidamente, só para ilustrar, para a gente gravar e ver. Ok? A Páscoa cristã agora. Sobre a Páscoa judaica, algum complemento, algum comentário? Não, que maravilha, né? Todos esperando o intervalo. A Páscoa cristã é a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E termina aqui com Pentecostes. Tudo isso faz parte do pacote da Páscoa. Então, quando as crianças pedirem para vocês, vocês têm que saber, né? Paixão, morte, ressurreição, ascensão e o Pentecostes, que também aí termina e começa a missão nossa, a nossa missão, a missão da igreja. Quando que foi a paixão de Jesus? Sexta-feira. Vocês começam a celebrar quando? Pensem bem, nas liturgias da comunidade de vocês, das comunidades. A quinta-feira já começa, né? Todo o processo, depois do lava-pés, depois da Eucaristia, o padre recolhe a toalha, desnuda o altar, faz a procissão com o Santíssimo, lembram? Tudo isso que a gente vai celebrar, né? Começa toda a paixão, tem comunidades que fazem adoração, começa ali, logo depois da missa da Eucaristia, começa a adoração, a paixão de Jesus. Paixão, a morte foi quando? Sexta-feira. Ressurreição? Mas se decida, no sábado ou no domingo. No primeiro dia da semana? Pode ser? Podemos mandar isso lá para o Papa e tá certo? Ou ele vai dar zero para nós depois? Tá, mas então por que celebram no sábado de Aleluia? Se é o primeiro dia da semana? Boa pergunta. Vamos deixar para o próximo professor. A ressurreição de Jesus é no sábado ou no domingo? Aqui onde? Em Garibaldi? Aqui em Garibaldi é no sábado. Tá. Eu acho que nós vamos para o intervalo e depois a gente resolve. Não, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Gente, qual é o dia do Senhor? Domingo. Qual é o dia da ressurreição? Domingo. Mas por que aqui em Garibaldi celebram no sábado? O padre está em qual paróquia? Por que em Carlos Barbosa é no sábado ou no domingo? No sábado também. Por que, gente? Me concentra um pouquinho. Estou brincando com vocês, mas as crianças vão perguntar isso para vocês. Por que então é celebrado no sábado e o sábado de Aleluia, que a gente chama? Por que a ressurreição e realmente o sábado é a grande festa da ressurreição? Que horas que é celebrada a missa do sábado de Aleluia? 18.
A partir das 18. A partir das 18. As leituras de sábado é mesmo que domingo, porque tem a ver com alguma coisa da liturgia da igreja. Não, as leituras são diferentes. Sábado não, mas do sábado de aleluia para o domingo é diferente. Nos outros dias, sim. Por que no sábado depois das 18? Porque já considera Como? depois das 17, Tá. considera já o domingo. Então hoje já é quinta? As crianças perguntam isso para você, gente? Isso tem que saber? Não era para os religiosos. Nós temos muito da nossa liturgia católica, judeus, então não é esse o sentido. Exatamente. Celebramos no sábado, em função que já era a Páscoa para os judeus. Exatamente. O dia do judeu é diferente do nosso. Depois, à tarde, ali depois das 18, já é um outro dia. Tá? É um outro dia. Então, no sábado, quando nós celebramos o sábado de aleluia, já estamos no domingo. Tá? Já estamos no domingo. Por isso que na liturgia da igreja a gente celebra depois das 18, 17, 18, mais ou menos, a missa já do domingo. Tá? Mas provavelmente quem tem missa no interior, né, já as missas do sábado de tarde, seja às 2 horas, já celebra a missa do domingo. Mas já é o dia seguinte. Tem o fuso horário. Tem o fuso horário. Gente, isso é difícil para nós. Olha, eu falei do outono, da primavera. É difícil porque nós estamos num outro lugar do planeta, com outro fuso horário, com uma distância de 2000 anos, com uma distância cultural bem diferente, tá? Mas é bom lembrar, então, porque agora vamos ver. Então, agora, para tirar 10, nota 10, para orgulhar o professor. Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Também alguns com dúvida. Por que então a ressurreição é celebrada no sábado? Porque já é véspera de outro dia. Tá? Na igreja, na liturgia, a gente mantém. Hoje nós estamos celebrando a solenidade de São José. Na igreja existe solenidade e festa. Eu vou explicar também. A festa é um dia só. Um dia só. Quando é solenidade, é 2 dias. É como se fosse sábado e domingo. Então, a solenidade de São José, a gente já reza as vésperas de São José, reza o dia, né? A liturgia das horas tem tudo isso. Tá? Então, solenidade tem 2 dias de festa aí. Conta o sábado e o domingo. Tá? E quando é festa, é um dia só. Confundi mais? Vai. Mas já, a véspera já conta no dia. Tá? Então já conta. Então, por isso. Beleza? Deixa eu ver ainda se tem mais. Tem mais 2 minutos, dá para avançar. Tá. E aqui? O Pentecoste, a Ascensão. Esqueci da Ascensão. Agora, se vocês se atrapalharam no dia da ressurreição, quando foi que Jesus subiu ao céu? Quantos dias depois da ressurreição foi a ascensão de Jesus? Pega ali o amansa burro. Pega o amansa burro, Mateus, capítulo 28, lá no finalzinho. Pega o amansa burro ali, Mateus 28, a partir do 16. Já acharam?
Os 11 discípulos foram para a Galiléia, o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: toda a autoridade foi dada no céu sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim do mundo e... fim. No Mateus 28, subiu aos céus. Aqui no Mateus 28 não. Terminou. Marcos. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Depois de ressuscitar... Achando? Marcos, capítulo 16, versículo 9 a seguir. Depois de ressuscitar na madrugada, Jesus apareceu a Maria Madalena. Versículo 12. Em seguida, Jesus apareceu aos 2 deles. 14. Por fim, apareceu aos 11. Enquanto estavam comendo. Quando é que eles estavam comendo? Vocês lembram? Foi no primeiro domingo da ressurreição, no outro domingo, né? Aparece no domingo. Depois tem um que faltou à missa. Vocês lembram que teve um que faltou à missa? Quem que faltou à missa? Tomé. Daí ele aparece de novo, assim por diante, tá? Então, eles estavam comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e dureza do coração. Tá. Então, Jesus disse-lhes: vão pelo mundo. Quem acreditar e for batizado, quem não acreditar será condenado. Vai. 19. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi... Que dia que ele foi levado ao céu? Em Mateus ele nem foi levado. Terminou. Em que dia? No domingo. No domingo que estavam almoçando. No primeiro. Primeiro ele apareceu às mulheres, depois apareceu os 2 e foi levado aos céus. De onde que vocês tiraram que é 40 dias depois? Não sei, foi os padres que disseram. Vamos olhar o outro evangelho. Qual é o outro? Lucas. Lucas 24. Lucas 24. Está lá no começo do 24. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, tá? As mulheres vão ao túmulo. Vai. Tá. Lá no versículo 36, capítulo 24, versículo 36, Lucas. Ainda estavam falando, quando Jesus apareceu no meio deles, diz a paz, tal, assim por diante. Seguindo. Ali no versículo 50. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade de Betânia. No outro evangelho, qual era a cidade? Depois vocês retomem os finais de todos os evangelhos. Do Mateus, qual era a cidade? Para fora da Galileia. Mateus. Lucas está falando que era Betânia. Qual é a distância entre Galileia e Betânia? Tá. Fica ali no Lucas que eu vou explicar rapidamente. Fica aqui no Lucas que eu vou explicar rapidamente para não esquecer. Não esqueçam mais. Vamos pegar os 3 estados do sul do Brasil. Quais são os 3 estados do sul? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Galileia é como se fosse o Paraná. Samaria, vocês já viram? Como se fosse Santa Catarina.
E a Judéia como se fosse Rio Grande do Sul. Tá? Eu vou confundir vocês mais ainda. Jesus nasceu aonde? Belém. Em qual dos 3 estados? Galileia, Samaria ou Judéia? Judéia. Por que era Galileu então? É para confundir a cabeça de vocês. Ele nasceu, lembra que o pai e a mãe eram da Galileia e tiveram que sair da Galileia por causa do recenseamento. Eram galileus, né? Tiveram que sair daqui, fazer a viagem, passa pela Judéia, pela Samaria, vão até a terra natal Belém, aqui nasce, aqui Herodes quer matar, foge para onde? Para o Egito, gente. O povo de Deus foi liberto da onde? Do Egito. Jesus faz todo o caminho da libertação. A Bíblia vai fazer, vai para o Egito. Agora, para complicar a vida de vocês. Egito é que continente? África. Jesus passa a infância no continente africano. Depois volta para Galileia e começa a missão aqui na Galileia. Bom, em Mateus fala onde é que foi a ascensão de Jesus? Mateus? Não fala nada. Marcos, Galileia. Lucas, Betânia, que fica onde? Galileia, Samaria ou Judéia? Judéia. Depois eu vou trazer aqui. Fica perto de Jerusalém. Por que um fala que foi na Galileia e outro na Betânia? Isso ajuda as catequistas, né? Porque daí uma vai falar que ele ascendeu na Galileia, mas como que a outra disse que é na Betânia, né? Tá. Lucas. Que dia que Jesus ascendeu, subiu aos céus ali em Lucas? Então Jesus levou os discípulos, capítulo 24, versículo 50. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade até Betânia, aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Lucas. João? Não. E daí, na hora que está esses 40 dias? Atos dos Apóstolos. Pega lá então Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler. Aqui aparece os 40 dias. Só vou achar. Se alguém achar, antes me diga qual é o versículo. 3. Ali. Foi aos apóstolos que Jesus, com numerosas provas, se mostrou vivo depois de sua paixão durante 40 dias. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 3. Em Lucas diz que foi aonde? Galileia, não fala quando, né? Provavelmente no primeiro dia. Quem é que escreveu quem é que escreveu o Evangelho de Lucas? Agora vocês estão até com medo de responder. Quem é que escreveu o Evangelho de Lucas? Lucas. Quem é que escreveu os Atos dos Apóstolos? Lucas. Agora complicou. Por que essas confusões dos Evangelhos? Boa pergunta. Gente, o Evangelho é memória. Memória. Não é
é tão importante exatamente, foi naquele dia, naquela hora. Alguns momentos aparecem aqui, né? Foi naquela hora, foi na hora quarta, e assim por diante. O que importa é a vivência. Tá? E as comunidades querem dizer, Jesus ressuscitou e caminhou com o seu povo, com a sua comunidade, com os apóstolos. Depois ele subiu. Importa se ele nasceu no dia 25 de dezembro ou foi dia 19 de março? Não importa. Vamos comemorar o aniversário, o nascimento. Importa se ele subiu aos céus no primeiro dia da semana, 5 dias depois, 10, 38, 39, 40? Não importa. Tá? Não importa, a experiência. O importante é a experiência. E é um livro de memória. Tá? Tem livros aqui que foram já escritos depois que os apóstolos estavam mortos, então passa de um para outro. Se eu pegar a palestra de hoje à noite, o Frei Edson, o padre, também pode fazer o teste. Semana que vem, faz uma prova para ver. Vai fazer a prova. Para ver, explicar o equinócio, o solstício. E eu vou chamar na hora da homilia. Na hora da homilia. Gente, se botar daqui uma semana 2 pessoas para conversar do que aconteceu hoje, vão dar versões diferentes. Do mesmo fato, às vezes dá versões diferentes. Né? Deu um acidente aqui, deu... Né? Um conta uma coisa, outro conta outra. E assim por diante. Tem essas confusões bíblicas. É memória. Às vezes é memória do apóstolo, em muitos textos, os apóstolos disseram para a comunidade e depois a comunidade foi escrever. Porque enquanto o apóstolo estava vivo, não precisava escrever, o apóstolo ia falando, ia narrando. Né? Se nós temos dificuldade de lembrar o que os pais falaram, os avós, a precisão, tá? Então não se preocupem com isso. Tá? Mas para as nossas crianças, nós vamos dizer que Jesus subiu aos céus, ascendeu quantos dias depois da ressurreição? 40. Tá, daí vamos mostrar onde é que está na Bíblia? O 3, né? Porque depois eles vão olhar no final de cada evangelho, não vão encontrar e vão dizer, a prof está mentindo, a catequista está mentindo. E o Pentecostes, quanto tempo depois? 50 dias depois. Tá? Que daí é a grande festa também do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Jesus é a nova Páscoa, né? A libertação agora do pecado, como vocês falaram. A Páscoa cristã, a Páscoa judaica era celebrada quantas vezes por ano? Uma vez por ano, naquela noite que era diferente de todas as outras noites, naquela noite que se comia pão sem fermento, naquela noite, por que e o menino fez bonitas as perguntas para nós, por que nas outras noites comem salada, comem ervas, e agora ervas amargas no sal e assim por diante? Então, uma noite. A Páscoa cristã é celebrada quando? Todos os domingos, tá? E as catequistas ou os catequistas podem ir na missa uma vez por ano, que tá bom. Então nós temos, aqui deve ter também nas paróquias a missa catequética, e nós mantemos, né? Não sei aqui, mas no Marau não tem férias na catequese, né? Em catequese não tem férias, né? Então, enfim. Mas a missa de janeiro eu celebrei na Igreja Matriz, a missa catequética, os catequizandos. Fica de pé as catequistas. 2. Elas estão ainda na Páscoa judaica, né? Vão aparecer agora na missa catequética, que é o próximo sábado, né? Todos os domingos. A grande diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, celebrada todos os domingos. Todas as missas, né? Jesus é o Cordeiro que com seu sangue nos liberta da morte e do pecado. Quer parar aí?
Eu vou dar o slide, depois eu passo também, se quiser, depois eu envio. Fica gravado também. Sim, o cinegrafista já disse que não é para mim caminhar muito, mas ele só se me amarrar daí, senão não vai dar certo. Paixão, morte de Jesus. Contexto, significados teológicos. Olha aqui, ó. Conseguem ler? Vamos ler juntas. Cada evangelho narra de uma forma e não tem contradição. É uma narrativa. Não é um livro exato. É uma narrativa, a partir das memórias. O evangelho foi escrito a partir de memória. Então, cada evangelho narra de uma forma. Pegando... São quantos evangelhos? Tá bom, né? É, quase que... E cada evangelho vai narrar a paixão. Vocês podem pegar os textos da paixão com as crianças de uma forma diferente. Cada evangelho de uma forma diferente. Tá? O evangelho de Marcos. Jesus entra em Jerusalém no domingo, que é o domingo de Ramos, e sai para Betânia. Bem interessante. Então, Jesus... E vocês vão ver que os textos agora na quaresma, façam essa experiência, vocês vão ver os textos na quaresma. Jesus vai estar aqui na Galileia e vai começar o movimento de ida até Jerusalém. Tá? E a tensão vai aumentando. Tá? Então ele vai saindo da Galileia. Quando ele decide, vai ter um momento, um evangelho, prestem atenção. Peguem os evangelhos todos os dias aí da quaresma, vai ter um momento que ele decide ir para Jerusalém. Começa todo o processo. Tá? Passa por Samaria e vai a Jerusalém. Então, o Evangelho de Marcos, do domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém no domingo, e o que acontece? Como é que ele é aclamado em Jerusalém? O rei Davi, né? O libertador. Quando Jesus sai da Galileia, começa esse movimento. Claro que não é que nem hoje que a gente tem essa facilidade de comunicação, mas a notícia também se espalhava. Tá? A notícia também se espalhava. Ó, tá vindo o Messias, tá vindo o libertador. Pai. As autoridades religiosas, políticas, gostaram dessa história? Não gostaram. Tá? Então ele entra em Jerusalém no domingo de Ramos e sai para Betânia, onde passa a noite. O que é que tem em Betânia? Quem é que mora em Betânia? Lázaro, Marta e Maria. Os três amigos de Jesus. Aonde, quando Lázaro morre, Jesus chora. Então, é uma beleza esses textos, principalmente aqui o Evangelho de Marcos. Gente, nos últimos dias de vida ele passa com os amigos. Vai para Jerusalém, dorme em Betânia, no domingo. Na segunda-feira santa, tá? Isso aqui vocês podem depois trabalhar com as crianças perto da Semana Santa. Na segunda-feira santa, ó, Marcos. Pega o capítulo 11 de Marcos, grava ali, guarda, ó, capítulo 11 de Marcos dá para trabalhar, Semana Santa. Na segunda-feira, sai de Betânia e vai para Jerusalém com fome. Tem o episódio da figueira, vocês lembram? Ele passa com os discípulos, vai procurar o quê? Figo, e não encontra figo. Ele faz o quê? Ameaça a árvore, amaldiçoa. Tá? Amaldiçoa o figo. Pois no outro dia eles vão passar, os discípulos vão dizer: olha a figueira que tu amaldiçoou. Então cuidado com as pragas de padre, né? E Carlos Barbosa também pega, né? Olha, quando o padre quiser comer algum figo, arrume, por favor, né? Um pão, uma polenta. O que... Gente, isso aqui é simbólico. Nós estamos na campanha da fraternidade onde fala de ecologia. Não é que Jesus amaldiçoou a figueira. Quem que não estava produzindo frutos ali em Jerusalém? O povo, as lideranças religiosas, as lideranças políticas não estavam produzindo fruto. Jesus procurando não encontra.
Aí ele, na segunda-feira, sai, tem um episódio da figueira, que ele se encontra com a figueira, amaldiçoa a figueira, vai no templo e abençoa os comerciantes. Expulsa os comerciantes. Ainda bem que vocês estão prestando atenção. Expulsa os comerciantes. De tarde, sai de Jerusalém. Essa ida e vinda, por quê? Por que vai para Jerusalém e sai na Semana Santa? A perseguição, a tensão começa a aumentar. Não, gente, não imaginem que de uma hora para outra pegaram Jesus de qualquer jeito, crucificaram e mataram. Tem uma tensão. Tá? Uma morte, a morte de alguém, a não ser que é um fato assim muito isolado, senão começa uma tensão. Começa uma tensão. Né? Começa, ó que eu vou te pegar, ó que eu vou te pegar. E vai, e vai, e vai, e vai. E as violências são assim, normalmente é uma escalada de violência. Terça-feira, encontra a figueira seca e entra em Jerusalém, onde as autoridades o enfrentam. Tá? No domingo é aclamado como rei, expulsa os comerciantes do templo e agora as autoridades começam a enfrentar. A tensão vai aumentando. Quarta-feira, em Betânia, na casa de Simão, uma mulher unge a cabeça de Jesus. Se lembram dessa cena? A mulher unge a cabeça de Jesus. Enquanto isso, Judas combina entregar o morto. Tem toda a trama acontecendo. Tá? Na quarta-feira, Jesus já está sendo entregue. A Páscoa judaica, agora eu vou pegar no pé de vocês. O dia sagrado para o cristão, qual dia que é o dia sagrado para o cristão da semana? Domingo. Qual é o dia sagrado para o judeu? Sábado. Nota 10. Agora para ganhar estrelinha. Quando começa então o sabá, o dia, quando que o sábado tem toda uma restrição. Jesus também infringiu umas leis do sábado. Mas quando começa a vigorar a lei do sábado? Sexta-feira. Sexta-feira de tarde. Tá? Então, quando... E aqui já era no contexto da Páscoa, né? Eles iam celebrar aquela Páscoa antiga. Quando que os judeus começam a celebrar a Páscoa? Na sexta. Na sexta de tarde, que já conta, já é sábado. Quando que Jesus celebrou a Páscoa com os apóstolos? Na quinta. Guarda isso. Guarda isso. Está dentro desse contexto aqui. Na quarta-feira, já tem essa combinação para entregar o mestre. Jesus entende o que está acontecendo. Entende tudo o que está acontecendo. E na quinta tarde, ele antecipa a Páscoa judaica. E institui a Eucaristia. Tá? Ele antecipa a Páscoa, já dentro do contexto. Então institui a Eucaristia, depois na quinta é preso, levado ao Supremo Tribunal dos Judeus, Sinédrio, né? E depois o resto da noite é um mistério, né? As páginas da Bíblia não tem. Depois eu trouxe um relógio da Paixão de Cristo, para a gente ver que circula por aí, mas na Bíblia, alguns horários aparecem ainda contraditórios, se contradizem, como nós vimos na Ascensão, tá? Não é problema. Começa a fazer sentido algumas coisas? Né? Então, a Páscoa judaica era celebrada no sábado, eles começavam a celebrar na sexta-feira, nas vésperas, né? Sexta-feira depois das 6 da tarde, começa a celebrar. Jesus antecipou, por quê? Por todo o contexto que ia ser entregue, todo esse contexto. Tá? Então, aquela noite santa da quinta-feira santa, instituição da Eucaristia, o lava-pés e assim por diante. Né? Depois toda a paixão também. Deixa eu ver. Beleza. Primeira missa, então a Páscoa judaica era celebrada na sexta, contudo Jesus sabia que seria condenado antes das vésperas de sexta. Tá? Aqui
Por que esse dado aqui não está nos slides? Por que os judeus fizeram de tudo para condenar, crucificar, né, matar Jesus ainda na sexta e não no sábado? Dia sagrado. O dia sagrado. Então, fizeram de tudo. E Jesus judeu, observante, ele entendeu. Se tem todo esse movimento de perseguição contra mim, no sábado eles não vão me tocar, não vão me matar. Então vai ser na sexta. Vai ser uma leitura da realidade que ele fez. Tá? Então tem toda essa antecipação justamente pelo contexto. Tá? Aqui então, na sexta, as famílias estavam... Na sexta-feira à tarde, as famílias estariam imolando e preparando o cordeiro. No mesmo horário, Jesus estava sendo imolado, morto. Ele que é o cordeiro. O último sacrifício. Na última ceia, Jesus comeu o cordeiro pascal sentado à mesa com os 12. Jesus realizou todo o ritual da Páscoa judaica e encerrou a antiga Páscoa. Então, a partir de Jesus, não vale mais a antiga Páscoa, agora é a nova Páscoa. Em seguida, com os mesmos 12, Jesus ritualizou a nova ceia, a nova Páscoa. O pão e o vinho se tornaram corpo e sangue do novo Cordeiro. Jesus diz: este é o sangue da nova e eterna aliança. Então é uma nova Páscoa, não só celebrando a saída do Egito, não só celebrando a festa dos pães sem fermento, da primavera, mas agora a festa da libertação do pecado, né? Libertação do pecado, a salvação, nova e eterna aliança. Aí tem a transubstanciação. É um nomezão, né? Meu Deus do céu. Transubstanciação. Jesus muda a substância do pão e do vinho, corpo e sangue. Antes da consagração, é pão e é vinho. Tem cheiro de pão, cheiro de vinho, gosto de pão, gosto de vinho. Depois da consagração, muda o cheiro? Muda o gosto? Botar um microscópio, alguma coisa, vai mudar alguma coisa ali? Muda o que então? Isso aí as crianças vão fazer para vocês, essas perguntas na primeira Eucaristia. É fé? Para as crianças, eu li um artigo, a energia elétrica, você a vê? Não, mas ela existe. Eu comento isso na catequese. O ar, você enxerga, você respira oxigênio, ele existe, mas você não vê. A mesma coisa a Eucaristia. Tá, mas como que muda essa substância? O que é essa substância? Transubstanciação é isso. Não muda a substância. O que é isso, gente? É o mistério da fé. É o mistério da fé, gostei. É o mistério da fé. Tá, guarda ela aí. Os acidentes, tá? Isso aqui é filosofia, gente. Eu estou complicando com vocês, mas é filosofia. Tá? Os acidentes, que é isso, ó. O pão continua o mesmo gosto, continua a mesma forma de pão, não aumenta, não diminui, mesma cor, mesmo cheiro e assim por diante. Esses são os acidentes. Tá? Vamos pegar o nosso corpo, que é um acidente, né? O corpo do Frei Edson, quando ele nasceu de um acidente, né? Esse corpo ali é um acidente. Na filosofia. Não vai mudar. Se a gente fizer uma oração aqui, não vai mudar. Mas agora vocês vão entender o que é substância. Eu vou explicar de uma forma simples para a gente gravar e talvez fica fácil de entender e explicar para as crianças. Vamos imaginar, já que eu peguei no pé do Frei Edson. Ele chega para um encontro triste, porque aconteceu uma situação lá difícil, tem alguém da família doente, assim por diante. E aí a comunidade diz: não, nós vamos rezar por ti, Frei.
vamos rezar. E ele numa tristeza. Depois da oração recebe uma ligação que a pessoa ficou bem, foi curada e assim por diante. Mudou alguma coisa no corpo dele? E na essência, na substância, na alma, muda. É o mesmo Edson de quando chegou no encontro? Não, chegou triste. Né? Aqui, mas eu posso dizer para vocês, né, a gente faz essas experiências de mudança. Né? Sei lá, eu vou fazer uma terapia, cheguei mal, saio da terapia, depois de um longo período, é uma outra pessoa. Fiz uma terapia com psicólogo, com acompanhamento, 7, 8 meses, cheguei uma pessoa, depois é outra pessoa, sou diferente. Estou trazendo aqui. Ou mesmo uma experiência de retiro, quem faz a experiência do retiro, cheguei no retiro, uma pessoa, saio, é outra. Mas é a mesma carne, o mesmo sangue, é o mesmo acidente. A essência, muda a essência. Estou dando aqui uma explicação rasa, tá? Assim para a gente poder entrar no mistério, e é mistério mesmo. É mistério da fé, mas para poder entrar nesse mistério. Tá? Faz sentido? Sim. Faz sentido? Tá? É bem raso aqui, mas é para andar. Tá. Questão de fé, né? Aquilo que vocês falaram, é questão de fé. Eu acredito porque Jesus falou: isso é meu corpo, isso é meu sangue. Tá? Aqui o relógio que eu trouxe para vocês, tem na internet também. Ele ajuda, esse relógio aqui, ajuda a viver as horas santas da paixão, mas não é exatamente essas horas. Vocês já viram na Bíblia que não é assim. Então, na quinta-feira santa, 19 horas o lava-pés dos discípulos, 20 horas instituição da Eucaristia. É um relógio da paixão que ajuda a viver a espiritualidade. Não é exatamente assim. Não vou brigar com ninguém, porque não, mas foi às 18 horas que apareceu. Não, foi às 20. Tá? É só uma sequência para a gente entrar no mistério. Depois, às 21 horas, faz o quê? 22 horas. Tá? Então aqui, mais ou menos as missas devem terminar aqui nas nossas comunidades, devem terminar em torno das 21, acho, as mais tardes. Carlos Barbosa, da quinta-feira santa, vai terminar um pouquinho antes. Aqui, termina antes. Então, depois a gente começa um processo de adoração, já nesse clima do relógio da paixão. 23 horas, Jesus recebe o beijo de Judas, o traidor. Tá? São horas exatas, de novo, não é exatamente nessas horas. Vou repetir porque depois vou dizer, não, o Frei falou que o beijo foi às 23, e aqui está dizendo que ele foi preso às 23, tá? É problema. 20 horas, a 0 hora, Jesus é preso. Lembra que anteriormente eu disse que depois da prisão é um mistério que aconteceu. Tá? Aqui é só algo para a gente poder rezar, entrar na meditação, entrar no clima da paixão de Cristo, viver. Não se sabe exatamente o que aconteceu, a ordem que aconteceu e os horários. Na sexta-feira santa, Jesus é conduzido a Anás, né? Ele foi conduzido a Anás, não quer dizer que foi a 1h da manhã, mas enfim. 2 horas é entregue a Caifás, tá? E eles têm que resolver esse assunto ainda na sexta, tem que resolver esse assunto na sexta. Jesus é negado por Pedro, Jesus é condenado, enquanto todo esse processo, né, todo esse processo de julgamento de Jesus, os apóstolos estão por aí na volta, meio disfarçados, mas estão por aí na volta. Jesus é condenado pelo Sinédrio. Sinédrio é uma força religiosa, não podia condenar a morte, Né? Jesus é conduzido a Pilatos. Pilatos manda para Herodes, desprezado para Herodes, mas esse aqui que é o Messias, esse que é o rei do judeu, não. Volta para Pilatos resolver o assunto, solta um Barrabás, Jesus fica preso. Interessante, eu vi uma entrevista, isso aqui é sério, eu vi uma entrevista
agora nos Estados Unidos, que está tendo uma deportação, né? O Brasil já recebeu vários migrantes ilegais sendo deportados, né? E entrevistando uma pessoa de lá, e aí o repórter vai e pergunta o que ela acha. Ele diz, não, apoio, porque ilegal, assim podia. E se Jesus entrasse aqui ilegal? Se fosse legal, tinha que ser deportado. Interessante, né? E às vezes a gente faz assim, manda soltar Barrabás e manda prender Jesus. E olha, os evangelhos são bem claros aonde a gente encontra Jesus. Não tem. Mateus 25, não tem dúvida. Mateus capítulo 25, que é o juízo final, não existe dúvida de onde a gente encontra Jesus. 9 horas Jesus é flagelado, né? Então Pilatos quer flagelar e soltar, e o pessoal quer o quê? Crucifica. Não basta a flagelação. 10 horas é coroado de espinho. Aqui às 9 horas tem controvérsia nos próprios evangelhos, tá? Tem controvérsia na hora da crucificação, na hora da morte, mas não tem problema. 11 horas Jesus carrega a cruz, 12 horas é pregado na cruz, 13 horas perdoa o ladrão arrependido, 14 horas entrega Maria por mãe, 15 horas morre na cruz, 16 horas transpassado por uma lança, 17 é descido da cruz e colocado no colo de Maria, que eles tinham que sepultar ainda na sexta-feira, né? Porque no sábado não podia. Então, 18 horas é sepultado. Dúvidas sobre as horas santas. E deixa eu ver, já estamos indo quase para o final. Há debate sobre a hora exata do dia em que Jesus foi crucificado, segundo os vários relatos bíblicos. Tá? Depois vocês podem consultar. Aqui em Marcos 15, 25, diz que Jesus foi crucificado a hora terça. Foi crucificado. Seria 9 horas da manhã. Em João 19, 14, a crucificação acontece a hora sexta, meio-dia. Tanto Mateus 27 quanto Lucas 23 sugerem um horário mais próximo do meio-dia, pela referência a uma escuridão que tomou a terra do meio-dia às 15. Mas basicamente nós temos essas horas santas aí. 9, meio-dia, 15 horas, né? Muitas paróquias fazem, e aqui a gente já faz propaganda também, né, das horas santas, celebração às 9 da manhã, 15 da tarde. Carlos Barbosa vai ter 15 horas, 15 também, celebrações. Ajuda ou confunde mais ainda? Tá, então assim, é um pouco confuso porque não são informações precisas, e a preocupação de quem escreveu os evangelhos não era ser preciso. Vamos lá, que ainda tem 2 minutos no meu aqui. A morte faz parte da condição humana, todas as pessoas humanas passaram, né, passaram ou vão passar pela morte, eu não sei vocês, mas um dia a gente vai. Tomara que não seja essa noite, né? Mas eu vou terminando aqui. Eu quero deixar ainda 1 minuto, 2 minutos, se tem alguma questão que vocês querem partilhar, perguntar, daí eu freio a nota e fica para o próximo. Tem a ver com a Eucaristia. Tem a ver com a Eucaristia, que eu na época eu era catequista da segunda etapa e as crianças fizeram comunhão. E aí, depois da primeira Eucaristia, no encontro seguinte, eu perguntei como foi. Na época era o Frei Jodir e ele fazia nas 2 espécies. E as crianças me relataram assim, que a gente prof, não tem jeito, né? Ai, prof, era muito amargo quando recebeu, né, o Cristo. Enfim, o que a gente diz para uma criança, né? Porque a gente falou que eu recebi Jesus de uma maneira bonita, enfim, né? Do jeito que a gente imagina que seja o encontro com Jesus, enfim.
E a criança depois me disse isso, eu fiquei olhando para ela, pedi iluminação do Espírito Santo, porque eu fiquei sem saber o que dizer dessa criança. O que o senhor me diz disso? Claro, a criança foi pelo gosto, né? Mas usa a dinâmica da paixão. Diz, ó, a missa celebra toda a Páscoa de Jesus. Celebra a morte, né? A morte, a condenação, a ressurreição de Jesus. Então, esse gosto amargo, né? Também pode representar a morte de Jesus, também a vida nova. Vai por esse sentido teológico, assim, tá? Para dar uma explicação. Tá? Lembro lá das ervas amargas das crianças lá. Mas, claro, a criança que... O vinho, ele não é que é azedo, é diferente, né? É ácido, né? Provavelmente um pouco ácido, né? Mais alguma colocação? Não? Muito bem. Então estamos no horário. Tem ainda mais uns materiais, mas a gente não precisa trabalhar tudo, né? O importante é que fique alguma coisa. Muito bem. Então agradeço a oportunidade de estar com vocês. Vou disponibilizar o material.